Números, capítulo 25, versos 1 ao 3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos ídolos e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Crianças selvagens ou meninos lobo? Antes de nós falarmos sobre o texto diretamente, eu queria compartilhar com vocês rapidamente essas experiências que ficaram assim reconhecidas de alguns bebês que foram abandonados em florestas ou lugares isolados. E isso aconteceu em distintas regiões do nosso mundo. Durante o período que essas crianças, esses bebês ficaram em estado de abandono, não tiveram nenhum contato com os seres humanos. Muito pelo contrário, foram algumas delas criadas por animais, e quando já encontradas em idades um pouquinho mais avançadas, 1, 2 ou até 3 anos de idade, os antropólogos observaram que essas crianças tinham comportamento como de animais. Inclusive, essas histórias são tão verídicas que deram origem a um filme, a um desenho da minha infância, que hoje tem aí passado por novas produções, chamado Mowgli, o Menino Lobo. Não sei quantos já ouviram falar. Um dos casos mais conhecidos, e este particularmente inspirou a história que eu acabei de mencionar a vocês, é o de duas irmãs chamadas Amala e Kamala, que foram encontradas na Índia no ano de 1920. O alimento delas era carne crua ou podre. Se comportavam como um animal, foram criadas por uma matilha ou um grupo de lobos. Elas não falavam absolutamente nada e apenas emitiam ruídos. E para fazer trajetos um pouquinho mais curtos, elas usavam os cotovelos e para os trajetos mais longos, andavam fazendo uso dos 4 membros, como os animais o fazem. Além disso, essas duas irmãs, embora fossem humanas, não apresentavam nenhum sinal de afeto, nenhuma afetividade, como um ser humano comum. Em realidade, dizem os estudiosos, que Amala, se eu não me engano, a mais velha, chorou apenas uma única vez, quando a sua irmãzinha mais nova, a Kamala, faleceu. E, aliás, muito cedo. Embora os estudiosos, na tentativa de introduzi-las na vida comum ou civilizá-las, eles não conseguiram fazer. Elas já estavam tão afetadas pelo comportamento de animais que já não conseguiam mais se sociabilizar e também, por causa das condições insalubres, acabaram morrendo muito cedo. Alguns duvidam dessas experiências. Eu trouxe para vocês aí os registros fotográficos das irmãzinhas Amala e a Kamala. Aí nós podemos ver a forma como elas dormiam, amontoadas como os animais, e também a maneira como se alimentavam, subiam em árvores, como um comportamento realmente animalesco. Bom, eu comecei a mensagem com essa ilustração porque ela nos mostra de uma maneira um pouquinho mais intensa e incomum como nós, seres humanos, somos profundamente influenciados pelo meio que vivemos. Nós somos, eu diria, bastante e, dependendo dos casos, perigosamente e terrivelmente vulneráveis pelas influências exteriores que recebemos ao nosso redor. É lógico, e eu poderia concordar com você, que essa influência varia dependendo da idade.
Crianças são muito mais influenciadas do que adultos, isso é um fato, mas é indiscutível, e nós já temos inclusive correntes da psicologia que desenvolvem essa conclusão, como por exemplo o condicionamento clássico e o behaviorismo, que concluem que nós respondemos a estímulos externos que provocam ações e influenciam a nossa vida direta ou indiretamente. Os marqueteiros e os publicitários chegam a definir o consumo como a arte de fazer você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para se mostrar a pessoas que não conhecem aquilo que você não é. E para isso eles vão influenciar você, vão criar necessidades em você, estímulos externos em você. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu sou um homem ou uma mulher de personalidade. Sinto em lhe dizer que a própria formação da sua personalidade nada mais é do que o resultado final da influência das pessoas com quem você mais teve contato ao longo da sua vida. Portanto, é um fato indiscutível e comprovado cientificamente que nós somos, sim, profundamente influenciados pelo meio que vivemos. Há um estudo, inclusive, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, publicado no ano de 2009, fazendo uma análise sobre a influência das novelas da Rede Globo aqui no Brasil. E a conclusão que eles chegaram é que à medida que o sinal da Globo chegava nas cidades pelo nosso país, o índice de divórcios aumentava cada vez mais. Portanto, meus amigos, como eu acabei de dizer, a conclusão que chego é que nós somos bastante influenciados pelas circunstâncias ao nosso redor. Deixando essa parte introdutória e partindo para o contexto espiritual, que é o que nos interessa, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, fique à vontade, é sempre melhor abrirmos a Bíblia, mas a projeção também nos traz o texto aí. Diz assim, eu estou usando aqui a Nova Almeida Atualizada, que hoje para mim é uma das melhores traduções disponíveis para pregação, pelo menos aqui no nosso país, e que eu acredito que daqui a pouquinho deve se tornar a versão oficial da nossa igreja também, que hoje é a Almeida Revista Atualizada. Bom, quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Preste bastante atenção no contexto histórico dessa passagem. O povo de Deus, cerca de 2 milhões de escravos tinham acabado de sair da terra do Egito. E você sabe que escravo é criado como um animal. Ele é privado daquela que é, sem dúvidas, a maior característica que distingue o ser humano de um animal, que é a sua individualidade. Escravos são criados sem livre-arbítrio, sem liberdade de escolha. E assim, durante 400 anos, 2 milhões de escravos foram tratados no Egito. Chegou a hora de Deus tirá-los do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Deus, então, preocupado com o que eles encontrariam lá em Canaã, porque a cultura dos cananeus, os valores dos cananeus, a ética de Canaã era diferente daquilo que Deus ensinava para o seu povo. Por exemplo, na minha Bíblia aqui falou dos costumes abomináveis daqueles povos. Talvez na sua versão aí, na maioria, diga para ter cuidado com as abominações daqueles povos. E aí, quando você vai numa concordância bíblica, você descobre que a palavra abominação está associada com uma série de coisas que aos olhos de Deus era pecado, mas para os cananeus fazia parte da cultura deles, do dia a dia daquele povo. Por exemplo, na Bíblia, a abominação é a prática da homossexualidade. Quando eu vivo na prática da homossexualidade, isso é um pecado abominável para Deus. Outra abominação aos olhos de Deus é o adultério, o sexo extraconjugal. O que é abominável também para Deus é a fornicação, que hoje é uma palavra que a gente não usa muito no nosso cotidiano, mas é o sexo antes do casamento. Fazer uso de animais imundos também é um pecado abominável aos olhos de Deus. A fofoca, diz Deus, que é um pecado abominável aos seus olhos. Além disso, beber bebidas alcoólicas é outro tipo de pecado na Bíblia que ele considera abominação. E tudo isso que eu acabei de dizer a você
em Canaã fazia parte da cultura deles. Aliás, a religião cananeia estava permeada pela promiscuidade sexual, de tal maneira que eles acreditavam que a própria chuva nada mais era do que o sêmen do deus Baal derramado para fertilizar o solo do planeta Terra. E por isso criam eles que quanto mais sexo praticassem, mais instigavam o Deus Sol a mandar o sêmen para regar a sua economia agrícola. Então, o Senhor, preocupado com tudo isso, diz ao seu povo: tenham muito cuidado, vocês entrarão em Canaã, vocês herdarão essa terra, mas nesta ida até Canaã, vocês entrarão em contato com valores, com uma ética, com uma cultura, diferente dos princípios que eu desejo e que eu tenho ensinado vocês a obedecer. E aí então, depois de 40 anos, o povo de Deus chega nas fronteiras de Canaã, no Vale de Sitim. E ali eles armam o acampamento e se preparam para herdarem e tomarem posse da terra prometida. Enquanto o povo estava ali armando as tendas e cuidando dos seus afazeres, Moisés estava planejando o ingresso na nova terra. E então, nesse cenário, eu queria que você mentalizasse o que acabei de dizer, e nós vamos fazer a leitura do comentário de Ellen White no capítulo 41 do livro Patriarcas e Profetas, justamente sobre esse episódio, do acampamento do Vale de Sitim. Só acrescentando um detalhe mais: o povo estava acampado no vale, entre o vale e entre Canaã estava apenas um obstáculo, que era o Rio Jordão. Então, para um Deus que abriu o Mar Vermelho, fazer o povo atravessar as águas caudalosas do Rio Jordão era absolutamente simples. E então o povo estava de um lado no vale, aí nós temos o Rio Jordão e já na sequência a Terra Prometida, cuja primeira cidade, você lembra qual era? Que o povo de Deus conquistou, lembra? Jericó, exatamente. Então, o único obstáculo, nós poderíamos concluir, que o povo estava a poucos passos de herdar a terra prometida, que eles tanto esperavam. Ellen White, então, comentando sobre o episódio, diz assim: mas, por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Eu me pergunto, o que poderia ser mais cruel, mais terrível do que um exército marchando contra você? Diz ela: aquele território tão rico em vantagens naturais tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas, de todos os lados. Havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, que é o pecado sexual, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza, o que é vil, o que é terrível, é desumano, é coisa de vilão, baixa imoral e corrupção do povo. E ela conclui: tal ambiente exercia o quê? Uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade, tranquilidade, conforto e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores. Agora vem a frase principal: e quase inconscientemente, sem perceber, sem se dar conta, sutilmente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. O que Ellen White está dizendo, traduzindo para o nosso contexto contemporâneo, é que o povo no Vale de Sitim estava cercado por outdoors, televisões, novelas, filmes e músicas imorais, baixas, deturpadoras da vida, da ética, da moral, e eles se envolveram tanto com aquele ambiente que a princípio era hostil, mas eles se acostumaram tanto com tudo aquilo que pouco a pouco foram baixando as suas defesas e se entregando definitivamente ao pecado. E nós voltamos então ao texto que lemos ao início do tema. Vamos voltar? Números capítulo 25, verso 1 até o 3, perdão. O texto diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou o quê? A fazer o quê?
a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Deixa eu explicar algo para você. Você conhece muito bem a história. O diabo estava irritado com o povo de Deus. Satanás sabia que o povo de Deus estava a poucos metros de herdar a terra prometida. Ele sabia que o povo estava próximo de entrar em Canaã. E o diabo, enquanto tiver ainda a oportunidade, ele vai tentar destruir o povo do Senhor. E foi o que ele fez. E ele entrou no coração de Balaque. E Balaque queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado de todas as formas. E ele então subornou um profeta de Deus chamado Balaão. E Balaão tentou amaldiçoar uma vez, não deu certo. E Balaão foi pela segunda vez, não deu certo. E Balaão foi de novo e não deu certo. Porque o povo de Deus, quando anda em obediência a ele, o céu pode cair sobre a sua cabeça, mas ele nunca pode ser amaldiçoado pelo inimigo. Porque Deus o guarda. Deus vela o seu povo, Deus protege, a lei dele é um muro de proteção. Ele diz que nós podemos sim caminhar no vale da sombra da morte, mas ele garante, você estará comigo e estará seguro ao meu lado. É a promessa que ele faz. No entanto, só havia uma forma, e o diabo sabia, de não amaldiçoar o povo de Deus. Se o povo de Deus não podia ser amaldiçoado, havia uma coisa pelo menos que poderia acontecer com o povo. Volto a repetir, e eu enfatizo esse detalhe, perto das fronteiras de Canaã, de receber a herança de Deus. E se o povo não podia ser amaldiçoado, o povo podia ser corrompido. E foi isso que aconteceu. É óbvio que se Satanás chegasse e dissesse ao povo, olha, eu quero que vocês me adorem, o povo jamais faria isso. E então, sutilmente, a influência foi penetrando pouco a pouco, e quando eu leio Patriarcas e Profetas, e o comentário também de Flávio Josefo, não sei quantos o conhecem, é um historiador judeu, e ele tem um livro publicado pela CPAD, a Casa Publicadora Assembleia de Deus, chamado História dos Hebreus, onde ele conta um pouquinho também, além da história da queda de Jerusalém no ano 70, sobre a tradição judaica ao ler esses e outras histórias da Bíblia. E o curioso é que Joséfo diz sobre Balaão, é praticamente a mesma coisa que Ellen White comenta no Patriarcas e Profetas. Sabe qual foi a primeira estratégia de Satanás? Uma festa. Balaão propôs ao povo de Deus uma festa simples, era uma celebração, afinal de contas nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, e então Balaão, que era um interno, e Satanás sabe, ele é muito astuto, ele usa pessoas de dentro da igreja. Ellen White chega a dizer que nós temos de temer muito mais de dentro do que de fora da igreja. Porque geralmente os de dentro eu baixo as minhas defesas, eu baixo a guarda. Quando eu vejo alguém de dentro sugerindo coisas que por vezes podem ser até anátema aos olhos do Senhor, mas por ser um, entre aspas, cristão, às vezes eu acabo bebendo das fontes, embora sejam fontes rotas, como diz a palavra do Senhor. E aí então vem Balaão e sugere essa festa. E o povo começa a festejar. Depois de festejar, vem a música e as danças, nas últimas semanas, não sei quantos acompanharam aí os embates nas redes sociais entre nós, adventistas do sétimo dia, por causa desse assunto da música. Não é nada por acaso, queridos, eu creio de todo o meu coração que esse episódio que Deus colocou no meu coração para trazer e compartilhar com você aqui nessa manhã é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, porque eu acredito de todo o meu coração, que nós estamos nas fronteiras da Canaã Celestial. Amém. E se isso é uma esperança no nosso coração, também não deixa de ser uma preocupação. E eu já vou mostrar esse detalhe para vocês. E então vem as músicas. Ellen White tem um comentário sobre as músicas, onde ela diz que existem certos estilos de música que incitam as suas paixões baixas. Aqui no Brasil a gente pode ver isso muito fácil, basta você ver um funk, uma Anitta, uma Luísa Sonza, um Pablo Vittar, que erotizam a sociedade, que erotizam as nossas crianças, que estão promovendo a sexualização da sociedade, a banalização da moral e da ética de Jesus na nossa vida. A música, ela pode sim influenciar você a baixar a sua moralidade. E foi o que aconteceu aqui. O povo começou a dançar,
O povo começou a se encantar agora com o que eles viam, e aí Balaão ofereceu vinho, e o povo ficou bêbado, e uma vez bêbado, eles perderam as percepções do certo e do errado, do santo e do profano, até que então Balaão apresentou as mulheres, as moabitas, mulheres bonitas, belas, diferentes, distintas das mulheres do povo de Deus, que também eram belas, mas eram diferentes. E então diz a Bíblia que o povo começou a se prostituir com essas mulheres, até que então, finalmente, diz a palavra do Senhor, lá no versículo 2 e 3 do texto que lemos. Estas convidaram o povo aos, o quê? Sacrifícios oferecidos aos seus deuses. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Satanás, ele não quer fazer, ele não está preocupado exatamente com o que você bebe, o que você assiste, o que você ouve, essa não é a preocupação dele. A preocupação dele não é fazer você de fato um adúltero, um homossexual, ou então um fornicador. Não, a preocupação, o objetivo do inimigo com todo esse passo a passo é só fazer você adorá-lo definitivamente. Foi o que aconteceu. Ele deu todo o passo a passo até que ele chegou definitivamente onde ele queria. E só para você entender o grau da apostasia, enquanto a praga estava caindo sobre o acampamento, porque quando Deus viu que o povo estava oferecendo um culto a Baal, que o povo estava se prostituindo no meio do acampamento, Deus mandou uma praga, milhares de pessoas começaram a morrer, mas a cegueira, a dureza de coração do povo aqui era tão grande, era tão assim perturbadora, que houve um homem que pegou uma mulher, enquanto a praga caía sobre o acampamento, ele entrou dentro da sua tenda, que ficava na frente do santuário, e começou a se relacionar sexualmente com essa moabita. Até que então, um servo de Deus, cheio do zelo do Senhor, se não me engano o nome dele era Finéias, ele pegou uma lança, ele foi até a tenda, onde esse casal estava no ato, e ele cravou esse casal no meio, com a lança, e a praga cessou imediatamente. Eu sei que tem algumas histórias da Bíblia que nós gostaríamos de arrancar as páginas dali. Deus, ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Mas Deus também é um Deus de justiça. E aí, meus amigos, eu entrei aqui num assunto que nós precisamos explorá-lo um pouquinho e passar sobre ele assim brevemente. Mas é importante que a gente defina essas coisas aqui. Eu falei sobre princípio e eu falei sobre cultura. E eu acho que na nossa geração nós precisamos resgatar esse tema que é extremamente sério e muito importante. No ano de 2015, na revista Adventista, o doutor Paulo Cândido, que é um pastor e também tem a sua, eu não lembro agora se é mestrado ou doutorado, eu acho que é o doutorado dele em sociologia, definiu princípio da seguinte maneira: são as revelações de Deus a todas as pessoas e transcende tempo e espaço, história e geografia. Ou seja, princípios bíblicos são aplicáveis a todas as pessoas, em qualquer tempo histórico e em todos os lugares. Amém? Vocês entenderam o que é o princípio? Princípios são normas, são leis, são regras absolutas e imperativas de Deus que norteiam e fundamentam a vida de um crente ou de um cristão, se assim preferirem. Isso é um princípio. E detalhe, o princípio, ele independe de tempo, de espaço, de geografia, não importa se você nasceu no Brasil, na Europa, na Ásia, na China, o princípio ele é válido para todos os lugares, em todas as épocas da história, e embora culturas mudem e os seres humanos mudem, diz a Bíblia, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Isso é princípio. O princípio é imutável, é inegociável. Por exemplo, a Bíblia tem princípios sobre vestimenta, sim ou não? Sim, quais são os princípios bíblicos sobre a maneira de um crente cristão se vestir? E eu não falo só de mulheres aqui, eu estou falando de mulheres e de homens, que na nossa sociedade hoje também estão entrando numa série de questões aí complicadas, que transgridem princípios absolutos da palavra de Deus. Me ajudem,
lembrar quais são os princípios bíblicos sobre vestimenta. Quais são? Modéstia, decência e pudor. Mas onde eu moro é muito calor, é muito quente, e aí então eu posso, por exemplo, usar lá uma roupa exibindo mais as minhas curvas, o meu corpo, sim? Não. O Senhor, Ele nos ensina na sua palavra, Ele tem bom senso, é óbvio, eu não vou ser um esquisito, não vou andar na sociedade como alguém assim meio estranho, não é essa a intenção. Gosto muito das palavras do Dr. Rodrigo Silva, nós não devemos ser esquisitos, mas sim, devemos ser diferentes do restante do mundo. Esquisitos não, mas diferentes sim. Princípios, são inegociáveis. Mas a nossa cultura hoje, por exemplo, diz que fazer sexo antes do casamento é normal. Eu até vi um grupo aí que se autodenomina adventistas subversivos nas redes sociais, dizendo que a masturbação, de acordo com a ciência, é algo bom para a juventude, porque ajuda ele a se autodescobrir sexualmente. Meus amigos, a ciência pode falar o que quiser, mas para um cristão, eu não vivo de acordo com a falsa ciência, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. A cultura diz hoje que é bom, né? Alguns comentam que o jovem, inclusive, ele precisa conhecer sexualmente as suas parceiras, para que quando casar, ele se identifique com elas. Não, a Bíblia tem verdade absoluta sobre sexualidade, sim. E Deus criou o sexo é uma bênção, o sentimento de prazer é uma bênção que Deus criou e colocou na nossa vida. Tem pessoas, eu sei do nosso meio, que acham que sexo é fruto do pecado. Não, sexo é bênção de Deus. Deus criou o sexo dentro do casamento, esse é o ponto. Fora dele é maldição, é abominação, é pecado, e a sociedade pode dizer e fazer o que quiser, mas ele vai continuar sendo pecado aos olhos de Deus, porque, volto a repetir, a sociedade muda, mas diz a Bíblia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. É isso. Princípios. Mas então vamos à cultura. Qual é a diferença de princípios e cultura? E aí tem muitas definições, eu gosto muito de estudar sobre cosmovisão cristã, tenho lido e comprei já um monte de livros sobre o tema. E cultura é uma definição complexa, tem muitas definições que se complementam aí no meio acadêmico. Eu trouxe uma delas apenas para vocês, de um autor chamado Edward Taylor. Foi uma das primeiras definições sobre o termo, onde ele diz: um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, enquanto membro de uma sociedade. Olha que interessante. Você consegue perceber qual é a diferença central entre princípio e cultura? Porque, embora na definição do Dr. Paulo Cândido, ele não tenha trazido alguns detalhes que vimos aqui, mas me ajudem. Quando, por exemplo, eu consumo arte, é pecado o cristão consumir a arte? É pecado? Não. Quem criou a arte? Deus é o criador da arte. Olhe para a natureza. Deus se preocupa com beleza. Deus é o criador do belo. Deus é detalhista. Deus nos ensina lições através da arte, da natureza, que traz as digitais da sua mão. Ele é o criador da arte. Mas a arte deturpada, esse é o problema. Nós poderíamos falar aqui, então, que eu preciso de princípios para consumir a arte. Além disso, os princípios definem também a questão moral na minha vida, sim ou não? É óbvio que sim, existem princípios morais e por aí vai. Então, quando eu analiso as duas definições, princípio e cultura, são bem parecidos, mas há uma diferença básica entre os dois. Você consegue identificá-la? Enquanto os princípios valem para todos os lugares, ou seja, ele é universal, independente de onde você nasce e da educação que recebeu, a cultura, ela é o quê? Local. Ela é social. Ela é fluida. Ela varia, depende da sociedade. E aí eu te pergunto, tem problema eu me envolver com a cultura da minha sociedade? Não. Nós somos criados por Deus, aliás, como seres culturais.
não dá tempo de eu explorar isso aqui com vocês, mas no livro de Gênesis, Deus deu um mandato cultural para o seu povo, para a sua igreja, para Adão e Eva. Ele ordenou a eles que se multiplicassem, que produzissem família, que plantassem, inclusive o termo agricultura, lembra qual palavra? Cultura. Então Deus ordenou ao seu povo que produzissem cultura na sociedade. É um mandato de Deus. O grande problema é quando eu deixo de entender que, embora eu seja um ser cultural, nem tudo aquilo que faz parte da cultura onde eu vivo está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, é pecado comer feijão e arroz? Não. Se fosse, eu acho que alguns de nós aqui íamos nos desesperar, né? De tanto que a gente gosta de feijão com arroz aqui no Brasil. Não é pecado. Aliás, tem alguns nutricionistas que dizem que a combinação do feijão com arroz do brasileiro é uma das melhores combinações culturais que existem na dieta e no cardápio de várias culturas ao redor do mundo. Mas aí imagine que eu vou pregar o evangelho na China, e você sabe como é lá. Eu posso fazer uso de tudo aquilo que faz parte do cardápio chinês? Não. Você sabe que o chinês ele come muitos animais imundos, e aí que entra a relação dos princípios com a cultura. Um chinês que se converte ao evangelho pregado por um adventista do sétimo dia, embora na cultura dele seja comum carne de cachorro, por exemplo, não importa. Quando ele se converte, o que manda na vida do chinês convertido ao reino de Deus não é a cultura da sua região, mas são os princípios da palavra do Senhor. De tal maneira que eu posso concluir essa parte aqui, irmos à reta final do tema, parafraseando as palavras de Pedro na sinagoga judaica, que você conhece muito bem. No livro de Atos, capítulo 5, verso 29, Pedro disse assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, parafraseando, antes importa obedecer aos princípios do que a cultura. Amém? Eu não ouvi. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. E eu não comentei, mas vale a pena dizer que quando, na própria experiência de Balaão, quando nós andamos em desobediência conhecida diante de Deus, eu posso ser uma maldição no meio do povo. Assim como foi com aquele cara lá que a praga só cessou no meio do acampamento quando a lança foi cravada no meio dele. Dr. Rodrigo Silva, eu gosto muito dessa frase dele. Ele estava pregando um sermão sobre Laodiceia, e ele disse assim: o meu problema não é ter equilíbrio, o meu problema é com essa frase errada de ter equilíbrio em tudo. Há determinados setores na vida em que você não deve ter equilíbrio, você deve ser radical. Parece estranho essas palavras, mas eu te pergunto, tem como eu ser um cristão equilibrado, por exemplo, no adultério? Eu adultero só um pouquinho com a minha esposa de vez em quando, mas não, é uma vez, 2 vezes no ano só. Pode ser assim? Não. Há determinados setores na vida em que você não deve ter equilíbrio, você deve ser radical, cortar o pecado definitivamente da sua vida. E aí vamos para a parte final do nosso tema. Por que eu estou contando toda essa história para vocês aqui? Porque no livro de 1 Coríntios, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo, falando sobre a experiência do povo de Israel no deserto, e também a história do Vale de Sitim, que é a história que estamos analisando de Balaão. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, que estamos aqui na igreja do Orleans, para quem o fim dos tempos tem chegado, diz a minha versão. Agora eu preciso apenas perguntar uma coisa para você, antes da gente seguir. Porque dependendo da resposta que você me der, não vai dar para a gente seguir essa mensagem mais. E o que eu preciso saber? Quantos de vocês acreditam de todo o coração que muito em breve nós veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória? Eu quero que você responda com amém bem forte. Amém? Amém? Amém. Deus seja louvado. Eu acredito que nós em breve veremos essa que é a grande esperança da nossa vida. E por que eu fiz essa pergunta? Você entendeu o que Paulo está dizendo? A história do povo lá nas fronteiras de Canaã, ela é um exemplo não para qualquer pessoa. Ela é um exemplo para um grupo de pessoas que vivem em que época? No fim dos tempos. Então não adianta eu seguir o tema com vocês se você não acredita que nós estamos vivendo no tempo do fim.
E me desculpe, mas se essa pandemia, ela não serviu como uma trombeta de Deus a você, meu irmão e minha irmã, eu acho que nem os trovões dos sinais seriam capazes de chacoalhar e acordar a sua vida. Porque essa pandemia eu não consigo ver de outra maneira. O seu pai já viu alguma coisa semelhante ao que nós estamos passando agora? Não, meu pai e minha mãe também não viram. Os meus avós não viram o que nós estamos enfrentando hoje. Eu nunca tinha visto os pontos turísticos mais visitados do nosso planeta vazios, sem uma alma penada caminhando por ali. Eu nunca vi pessoas andando de máscara, eu só vi, sabe onde? Nos filmes de Hollywood. E o que eu pensava na escatologia adventista ser um cenário hollywoodiano, eu estou vivendo hoje no meu dia a dia. Se isso não servir para dar uma chacoalhada na sua vida e fazer você repensar as suas prioridades, eu não sei mais o que servirá. Então Deus está aqui alertando, dizendo, olha, o que aconteceu com o povo de Israel lá atrás é um exemplo para nós não cometermos os mesmos erros vivendo nas fronteiras agora, não da Canaã terrestre, mas da Canaã celestial. Nós estamos na beiradinha de entrar na Canaã celestial. Ellen White, assim como o apóstolo Paulo, comentando também o episódio, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 41, ela diz, aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará os seus esforços, como fez antigamente, para os impedir de entrar na boa terra. Que o diabo esteja repreendido e que, em nome de Jesus, ele não tem autoridade para fazer isso com a vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Esse texto me dá arrepios. Agora, o texto diz que Satanás vem com força dobrada para fazer a mesma coisa que ele fez com o povo de Deus lá na fronteira de Canaã hoje. E você acha que é tudo por acaso que está acontecendo no nosso meio? O diabo querendo corromper a identidade adventista? O diabo levantando Balaãos no nosso meio adventista? Para dizer que não tem problema nenhum viver na prática da homossexualidade? Para dizer, inclusive, eu me apavorei quando eu vi onde que o inimigo queria chegar. Esse povo aí que eu falei para vocês, os subversivos nas redes sociais, eles, inclusive, não acreditam que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, a gente tem que encontrar dentro da Bíblia o que é a palavra de Deus e o que não é. E eu me assombrei quando eu vi cantores famosos da nossa igreja, pregadores conhecidos da nossa igreja, que estão em rebeldia contra aquilo que esta igreja ensina, meus irmãos, querendo semear essas abominações no meio do povo do Senhor. Relativizando o pecado, nós vamos falar sobre isso na parte da tarde. Uma das coisas que mais influencia a nossa cultura hoje é o pecado do relativismo. E eu vou falar um pouquinho na parte da tarde sobre isso com vocês. Isso não pode faltar. Só que eu quero dizer uma coisa. Preciso concluir com isso aqui. A situação é triste? É triste. A situação é preocupante? É preocupante. Mas o que me dá esperança são aquelas palavras dizendo que a igreja parece que vai cair, mas em nome de Jesus ela não cairá. Porque o diabo pode fazer o que quiser contra a igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Sabe o que me dá esperança também aqui ao ler esse texto? Satanás vem com força dobrada. E nós não temos autoridade para resisti-lo. Mas o nosso Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabendo das estratégias de Satanás para impedir você de entrar agora na Canaã celestial, ele prometeu que se o diabo vem com força dobrada, ele também vai derramar o seu espírito com força dobrada sobre a sua igreja, que nós chamamos do quê? De chuva serôdia. O diabo pode fazer o que quiser, mas Deus sempre se antecipa a ele, e ele sempre será, é e será um derrotado em nome do Senhor Jesus. Mas é um fato, e eu preciso dizer para você, que a nossa cultura hoje é a grande ferramenta que o diabo está usando para corromper a sua igreja. O Jordan Peterson, que é um dos maiores pensadores aqui do Ocidente hoje, eu não lembro se ele é psicólogo ou se ele é psiquiatra, é canadense, tem produzido muito conteúdo aí nas redes sociais, além de influenciar profundamente a sua sociedade. Disse que a nossa cultura, a cultura ocidental, se encontra atualmente envolvida em uma guerra de ideias, e essas ideias precisam ser compreendidas. Nós estamos no meio de uma guerra cultural, acontecendo exatamente agora, nesse momento aqui no nosso país.
E a maioria dos cristãos hoje estão sucumbindo a essa batalha, isso que é a grande preocupação. Sabe qual é o problema quando nós falamos de cultura? Como eu disse há pouco, o autor aqui do livro A Visão Transformadora vai dizer que, infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de formadores da cultura. Esse é o grande problema. Nós estamos absorvendo dessa cultura caída, essa cultura corrompida. Fala-se hoje muito de relativismo cultural, mas veja como isso está afetando de maneira preocupante a igreja. Essa daqui é a Perla, uma cantora que viveu no mundo gospel durante muito tempo e é funkeira ao mesmo tempo. E ela deixou o funk, veio para o gospel, saiu do gospel, voltou para o funk, e certa vez, entrevistada pela revista Extra, quando perguntaram a ela como ela lidava com essa questão da fé e do funk, que para qualquer cristão que tem um mínimo de discernimento e sensibilidade espiritual, vê que são duas coisas incompatíveis, a resposta que ela deu: amadureci muito no gospel, precisava desse tempo, mas minha carreira no funk sempre esteve ali, hoje eu consigo dividir a fé da música. Amém? Não, né? Que bom que vocês estão atentos. Certa vez eu estava pregando isso numa igreja, irmão, eu falei amém, a igreja toda amém, amém não, misericórdia, né? Misericórdia. Porque muitos hoje têm vivido essa realidade, pensando que é possível você departamentalizar a sua fé. Na igreja eu sou um cordeiro, mas na sociedade eu falo como um dragão, igual a besta do Apocalipse 13. Uma vida distorcida, uma vida corrompida, e as pessoas acham que como ancião da igreja, amém, vão bem, se vestem bem, mas em casa é um marido terrível, ou uma esposa terrível, e lá no seu trabalho, como advogado, como pedreiro, como psicólogo, exercem a sua profissão com uma cosmovisão mundana, dividem a fé da sua profissão, é o que ela está dizendo aqui. Vejam como a cultura que nós vivemos está afetando profundamente a fé e a religião do povo de Deus. Eu quero sugerir a leitura de um livro para vocês aqui. É o livro que mais mudou a minha vida nos últimos anos, tirando a Bíblia e alguns de Ellen White, que eu sou apaixonado, mas é o livro da Nancy Pierce, chamado Verdade Absoluta. Faça o favor para a sua igreja, para a sua família, você que é jovem de maneira especial, está a ponto de entrar na faculdade, leia esse livro, Verdade Absoluta, como libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Um segundo exemplo, rapidamente, da Bruna Marquezine, muito conhecido, comemorando seu aniversário no mês de agosto, dia 4 de agosto, 24 anos, do ano de 2019. Eu não sabia, mas a Bruna é cristã, diz ser cristã pelo menos. E aí ela foi comemorar o seu aniversário numa boate com funk, uma roupa muito indecente, bebendo bebida alcoólica, e uma seguidora dela do Instagram, ao ver a sua foto publicada na rede social, questionou a Bruna: Bruna, como assim? No seu feed eu vejo foto de pequeno grupo na sua casa, eu vejo foto de missão na África, e aí você põe uma foto dessa que não condiz com a sua realidade de cristã, e a seguidora dela apelou a ela dizendo: em nome de Jesus, sai de cima do muro. Aí a resposta que a Bruna deu foi essa daqui, abro aspas: única referência da minha vida é Jesus. Mas será que é o Jesus da Bíblia? E agora eu quero que você preste bastante atenção nos pronomes que aparecerão. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada o meu relacionamento e minha intimidade com o meu Pai. Se algo estiver errado no meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Sabe o que esse parágrafo aqui me permite concluir? Que nós hoje, as pessoas hoje, no geral, não estão preocupadas mais com o cristianismo bíblico. Como diz o Dr. Paroski, nós vivemos hoje um cristianismo humanista, antropocêntrico, onde o homem é colocado no centro, onde a vontade do homem é centralizada. É o que eu faço, é o que eu sinto, é o que eu quero. Deus vai falar comigo, para mim, em mim, e o que diz a Bíblia não interessa. Meus irmãos, isso é misticismo, é paganismo. Deus deixou a Bíblia como princípio moral da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Para a gente finalizar. A mensagem que eu acabei de pregar está longe de sugerir para você, igreja, que nós devemos viver uma vida monástica. Não é essa a intenção. Deus não nos criou para vivermos fechados dentro de um mosteiro, afastados e isolados da sociedade. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que eu seja o quê? Sal e luz. Se o mundo está em trevas, como que a luz vai se esconder? Se o mundo está podre, é uma carne
apodrecida, putrefata. Eu nunca me esqueci desse episódio. Certa vez, um amigo nosso, da família, lá na cidade onde eu moro, esqueceu um pedaço de carne que ele comprou para o cachorro no carro do meu cunhado. E aí ficou de um dia para o outro. O sol terrível. Quando a gente abriu o carro, meus irmãos, estava um cheiro podre de carne lá dentro. Tinha verme, bicho andando pela carne por tudo quanto é lado. E eu nunca me esqueci daquela cena. Aquela cena é a nossa sociedade hoje. Sociedade podre, depravada, imoral, caída, rebelada contra Deus. Sabe qual é a única maneira de evitar a corrupção da sociedade? Na época que não se tinha geladeira para preservar a carne, o que era usado? O sal. Então nunca foi plano de Deus. São os dois extremos dentro da igreja adventista. É os fanáticos que acham que você tem que se enfiar e se esconder lá no campo, dentro de uma caverna, para ninguém te achar. Eu moro no campo, não estou falando contra a vida no campo aqui. É muito bom quem tem condições de viver retirado, mas em contato com a sociedade ao mesmo tempo, é uma benção. Mas aí tem o outro extremo, daqueles que vão tão a fundo na influência da sociedade, que começam a fazer exatamente o que a sociedade faz. Sociedade caída. Então não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que, em nome de Jesus, nessa época, nós tenhamos novos Abraãos no meio da cidade de Ur. Nós tenhamos novos Josés e Moisés dentro do Egito. Nós tenhamos novos Daniels na grande Babilônia. Nós tenhamos novos Esdras e Ester dentro dos medos e dos persas. O plano de Deus, meus irmãos, é que a nossa vida ela seja uma bênção para evitar a corrupção da nossa sociedade. E eu termino com as palavras de Ellen White, nesse que é o parágrafo, talvez o que eu mais gosto do que ela escreveu. Eu acho que aqui é quase que um hino de batalha. Sabe esses coaches que estão famosos aí hoje em dia? Eu diria que essa é uma frase profundamente motivacional. E ela diz assim: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Eu não posso terminar essa mensagem. Nós vamos orar ou tem alguma música? Vamos orar? Podemos orar? Eu queria, antes de orar, às 16 horas, fazer o convite para você estar aqui. Venha, meus irmãos. Eu creio que Deus tem bênçãos para a nossa vida nesse final de semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero dar a oportunidade a você. Se você deseja nessa manhã pedir a Deus que te socorra na sua fraqueza. Eu citei uma série de coisas aqui agora. E só você conhece as suas lutas. Só você conhece aquilo que você precisa ser purificado, perdoado, regenerado por Deus. E eu quero que você agora apresente isso ao Senhor em oração. E como que você vai demonstrar isso? Nós vamos orar de pé. Mas eu sei que na igreja nós estamos muito acostumados a apelos. E na maioria das vezes, quando nós respondemos um apelo, a gente responde porque tem vergonha. Ele levantou, vou ter que levantar também, né? Então a gente fica com vergonha de assumir uma atitude. Eu quero dizer para você, se levante esse apelo, só realmente se você aceitou essa mensagem, se ela penetrou o seu coração, e se você quer que o Espírito Santo, em nome de Jesus, transforme a sua vida, que você seja uma bênção no seu lar, na sua sociedade e nesta igreja. Se a sua resposta é sim para o apelo de Deus, fique de pé agora. Eu vou dar 10 segundos para você. Você vai fechar os olhos e vai falar com o Senhor. E diga a Ele a sua luta, o seu grande desafio para entrar na Canaã celestial. Querido eterno Pai, como nós respondemos durante esse tema, eu creio, nós cremos,
que muito em breve esses pés que estão empolvorados com as partículas de pó do pecado desse mundo, muito em breve, eles podem cruzar os portais da Canaã celestial. Nós almejamos isso, nós desejamos isso, Senhor. A tua igreja tem há mais de 170 anos anunciado a tua breve volta, anunciado a promessa de que o Senhor tem uma terra melhor, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde viveremos eternamente, onde não haverá pecado, tristeza, nem dor, nem egoísmo, nem vaidade, nem inveja, nem nada daquilo que nós vemos ser a causa da destruição desse mundo. Mas, Pai, nós ainda estamos palmilhando, caminhando na estrada dessa vida. E Satanás, sabendo que estamos nas fronteiras da Canaã celestial, que os anjos já estão polindo as suas trombetas, que estão ensaiando já o cântico triunfante de Jesus marchando para vir e buscar a sua igreja. Satanás, sabendo disso tudo, ele vem para um último ataque, um ataque covarde, Senhor, um ataque ardiloso. É aquilo que faz parte, que é intrínseco à nossa própria educação, à nossa própria natureza, que é a nossa cultura, Pai. Ele está usando essa cultura caída, aquilo que há de mal, de corrompido nessa cultura, para nos fazer banalizar o pecado, para nos fazer ignorar os apelos, os princípios do Espírito Santo e da Tua Palavra na nossa vida. Mas em nome de Jesus nós queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós nessa manhã, Pai, que o Senhor nos ajude a colocarmos como prioridade no nosso lar, na nossa família, na nossa vida individualmente, que fale mais alto os princípios e os valores do reino dos céus do que os valores e a ética desse mundo caído. Tem misericórdia de nós. O Senhor acabou de receber as nossas orações. Não estamos oferecendo a Ti o que há de melhor em nós. Nós acabamos de apresentar ao Senhor as nossas lutas, o que há de pior em nós, o nosso pecado. Mas que o nosso advogado, ele nos perdoe e que o sangue dele penetre as nossas veias, as nossas artérias, e que a graça e o poder do Teu Espírito tome conta da nossa vida, para que enquanto ainda vivemos na presença do pecado, que ao menos em nome de Jesus, o pecado não tenha poder sobre nós. Dá-nos a Tua bênção, Pai, esteja conosco e nos prepare para estarmos aqui de volta na parte da tarde. Que o Senhor abençoe o pastor Marcelo, que o Senhor abençoe os líderes dessa igreja, que essa igreja seja uma bênção nesse bairro, nessa cidade, nesse estado e por que não no país e no mundo inteiro. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.